Marcos 11, verso 15, diz assim: Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E ele os ensinava dizendo: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhado com o seu ensino. E ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, pela vida de cada irmão aqui presente, de cada família. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo possa edificar, independentemente de línguas aqui, Senhor, edificar cada vida aqui que aqui está presente. Que teu Espírito, Deus, possa descer com glória, que teu Espírito possa manifestar, Deus, essa glória que transforma mente e coração. Nós te pedimos, nos ajude a compreender a tua palavra, todas as vezes que nós estamos diante dela. Que nessa manhã não seja diferente. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Santa Ceia, e eu quero fazer uma analogia com o texto que nós lemos agora. Talvez algo que a gente não tenha ainda ouvido, né? Baseado no texto que a gente acabou de ler. Mas ele tem muito a ver. Mas antes de entrar no texto, como os irmãos sabem, o texto aqui que nós lemos, ele vai ter um contexto. Qual que é o contexto? Estava chegando a Páscoa estava se aproximando, e como naquela época se aproximavam da Páscoa em Jerusalém, os povos que estavam em outras terras, em outros lugares, vinham para Jerusalém para prestar culto a Deus. Naquela época, 3 eventos era essencial para o judeu. Quais eram? A Páscoa. Então, independentemente de onde os judeus estavam, fora de Jerusalém, eles vinham para Jerusalém para poder cultuar a Deus, adorar a Deus e fazer seu sacrifício. As festas da semana, que também eram uma tradição judaica, que os povos vinham para Jerusalém, cultuar a Deus, adorar a Deus e prestar sacrifício. E as festas dos tabernáculos, que nós conhecemos, muito famosa, e muitas igrejas hoje comemoram a festa dos tabernáculos, apesar de não ser judeus, nós, como outro ministério, comemoramos isso, mas isso fica para outro assunto. E os judeus levam isso até hoje muito a sério. Até hoje eles tratam a Páscoa, as festas da semana, a festa da cabana, como um evento essencial em Jerusalém. E isso acontecia 3 vezes no ano. Então 3 vezes no ano eles iam para Jerusalém para cultuar a Deus, adorar a Deus e sacrificar a Deus. E o que nós vemos aqui, irmão? Não foi a primeira vez que Jesus fez isso no templo. Não sei se vocês lembram, mas o livro de João, capítulo 2, verso 12, as pessoas acham que Jesus fez isso uma única vez. Os estudiosos mostram que Jesus fez isso no templo 2 vezes. Em João 2, capítulo 12, ele vai dizer que Jesus, ele ao subir para Jerusalém com sua mãe, com seus irmãos, como era de costume dos judeus em comemorar a Páscoa, ele chegou no templo e presenciou os cambistas, os comerciantes lá no templo, lá no lugar sagrado. E Jesus, vendo aquela cena, o que ele faz? A Bíblia diz lá em João capítulo 2, vai dizer que Jesus fez um chicote de corda. E você conhece a história. Quem aqui assistiu The Chosen vai lembrar dessa cena.
Jesus pega aquele chicote de corda e começa a expulsar todos os cambistas daquele lugar. E o que nós vemos aqui em Marcos é uma outra situação. E Jesus vai dizer lá em João capítulo 2 ainda, para aqueles comerciantes, o seguinte, no verso 16, dizendo, olha, será que vocês não sabem que essa é a casa do meu Pai? E que esse lugar não é um lugar de comércio? O que vocês estão fazendo é errado, parafraseando o texto de João capítulo 2. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o templo em Jerusalém, irmão, era um lugar sagrado, de suma importância. E não apenas na época de Jesus. Antes de Jesus, o templo ao qual foi construído, sabe por quem? Quem foi o filho de Davi que construiu o templo? Salomão. Salomão construiu o templo. Qual que era o propósito da construção? Qual que era a intenção da construção do templo, irmão? Está lá em Crônicas. O propósito de construir o templo era ser um lugar de adoração, oração e sacrifício a Deus. Então, desde a época de Salomão, o templo tinha um propósito, amém? O templo tinha sua função religiosa, amém? Era lá que o povo adorava a Deus, era lá que o povo cultuava a Deus, era lá que o povo ministrava ao Senhor, entregava seus sacrifícios a Deus, era naquele lugar. Aí na história nós vamos ver o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadindo Jerusalém. E ele destrói esse templo, esse primeiro templo. E aí os judeus, depois de um determinado tempo, que o povo foi levado para a Babilônia cativo, e depois da ordenança do rei Ciro, os judeus voltam com a autorização para Jerusalém para reconstruir o templo, e os judeus não mediram esforço para reconstruir. Por quê? Porque o templo era importante. Sim ou não? Porque o templo era importante. Era o lugar que eles adoravam a Deus. E foi Zorobabel, descendente de Davi, o grande responsável pela reconstrução. Neemias levantou os muros, Neemias fechou as brechas, mas a reconstrução veio para o Zorobabel, descendente de Davi. E por que os judeus, irmãos, tinham um templo em Jerusalém como lugar sagrado? Era lá que eles praticavam a sua liturgia religiosa, a sua adoração a Deus. Mas como a gente viu aqui no texto, o templo em Jerusalém, esse templo sagrado para o judeu, estava virando o quê? Um lugar de comércio. Comércio, dinheiro. Não existia mais espiritualidade. Não existia mais a adoração sincera, verdadeira, a oração, o sacrifício. Não existia mais um ambiente silencioso para que o povo pudesse orar e buscar a Deus. Era um lugar de comércio. Era igual a 25 de maio. Já pensou, irmão? Já foi na 25? Claro, todo mundo aqui já foi. Sabe a loucura que era a 25. Então virou comércio. E os estudiosos vão dizer que alguns líderes tiveram a ideia de fazer isso. E qual era o propósito? O propósito era, olha, já que os judeus vêm de outros lugares e longe, a estrada não é boa, o caminho que eles fazem não é bom, eles têm que trazer sacrifício para sacrificar a Deus, o que a gente pode fazer? Os líderes religiosos. Vamos vender aqui, em Jerusalém. Vamos criar aqui, perto do templo. Alguns dizem que era fora do templo. Mas aí foi indo. E dentro do templo virou um lugar de venda de animais para sacrifício a Deus. Porque o judeu já tinha que trazer. E para ele era difícil, aquela estrada, aquele calor, trazer um animal, poderia machucar. E na época o sacrifício tinha que ser perfeito, não poderia ser qualquer sacrifício. Então não poderia se dar a Deus um sacrifício qualquer. Vocês estão entendendo, irmão? Mas os líderes religiosos fizeram isso com a intenção de quê? Do dinheiro.
Porque eles ganhavam comissão, lucro em cima da venda. Então, como muito judeu vinha de longe, ele chegava em Jerusalém e falava, ó, tá aqui, quero comprar um animal, porque eu tenho que ofertar a Deus. E foi aí que surgiu essa possibilidade de venda de animais no templo. Foi aí que começou esse comércio no templo. E aí isso, irmão, começa a se tornar uma bola de quê? Uma bola de neve. Muitas pessoas acharam a oportunidade de ganhar dinheiro. É aquela coisa que a gente sempre vê. É igual a essa crise do morango. Irmão, o morango está caro. Para de comprar esse morango do amor, pelo amor de Deus. Está caro, irmão. Uma bandejinha lá em Calcaia do Alto, quando eu vou para minha... Era 20, 4 por 20. Agora é R$10 cada uma e vem tudo podre. Pelo amor de Deus. Para com isso, para de comprar. Já comeu? Acabou, irmão. Deixa isso para lá. Mas o que eles estavam fazendo? O que as pessoas viam naquele momento? A possibilidade de ganhar dinheiro. Ó, tá dando certo isso aqui? Vamos fazer também. Estão vendendo animal lá próximo do templo? Vão vender também. E aquilo foi se criando uma bola de neve. E o lugar que era de adoração, de oração e de sacrifício a Deus, se tornou um comércio, irmão. Se tornou um lugar de ganhar dinheiro. Não havia mais espiritualidade no templo, apenas comércio. O templo estava contaminado, não havia mais lugar onde as pessoas podiam adorar a Deus. Já pensou, irmão? Você chegar aqui, você vê um monte de barraca e o louvor tocando e você não consegue adorar a Deus. E na hora da mensagem ou na hora da sua oração, um monte de gente gritando, olha o morango do amor! Olha o morango do amor, a maçã do amor. Irmão, horrível. O irmão ali separando lá no templo, porque o lugar que eles faziam isso era no pátio dos gentios. Pátio dos gentios, era onde as nações, os povos que não eram judeus, poderiam entrar no templo para adorar a Deus. Só que o lugar estava contaminado. Os judeus tinham contaminado o lugar que era para os povos poderem entrar e adorar a Deus. Então qual era o testemunho que os judeus estavam dando para as outras nações? Peraí, o seu Deus é esse Deus que permite essas coisas dentro do templo dele? É esse mesmo Deus que foi lá e falou com Davi e com Salomão, que abençoou o templo? É esse Deus que vocês servem? O Deus de vocês permite esse comércio dentro do templo? Está errado. Eu venho de longe para cultuar a Deus, para adorar a Deus, junto com a minha família, junto com os meus irmãos, e chego aqui, é comércio, é dinheiro, é ganância, é lucro, não tem mais espiritualidade, apenas comércio. Não havia mais aonde adorar a Deus, irmão. Porque as coisas externas, as coisas de fora, estavam afetando a espiritualidade interior do templo. Aí, nós entramos na mensagem. Talvez a pergunta de vocês essa manhã seja, pastor, o que tem a ver o templo com a minha vida? Até porque, diz a Bíblia, que Deus não habita mais em templos por mãos humanas. Sim ou não? Atos capítulo 7, verso 48. De fato, o nosso Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Amém, irmão? Não é essa a estrutura que traz a presença de Deus. É quando os santos se reúnem. Esse templo sem a gente é só 4 paredes. Ele se torna sagrado quando a gente entra. Ele se torna sagrado quando a gente separa o nosso coração e a nossa mente para adorar a Ele. Aí Ele se faz presente entre nós, amém, irmão? Mas quando nós vamos embora, não significa que a presença de Deus está aqui, não, ela vai conosco. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O templo foi destruído 70 anos depois de Cristo, 40 anos depois da morte dele e da sua ressurreição. Os romanos destruíram o templo com uma guerra judaica. Então o templo não existe mais. E aí o que nós vemos aqui? Deus decidiu fazer algo diferente, irmão, do que foi feito com o povo antigamente. O que Deus fez diferente hoje, nos dias de hoje?
Deus agora escolheu habitar não mais na estrutura. Deus decidiu e escolheu habitar em nós. Diga para o seu irmão, Deus decidiu habitar em você. E Ele fez isso como? Por meio de quem? De Jesus Cristo. O sangue, o corpo. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 a 20, diz que por meio da morte de Jesus, o que nós estamos fazendo um memorial aqui? A morte de Jesus. O seu sacrifício. Por meio da morte de Jesus, Ele tornou o nosso corpo templo do Espírito Santo. Então isso aqui representa para nós o seguinte, olha, Cristo morreu na cruz do Calvário, se entregou por nós, pela humanidade, para que Deus não mais habitasse no templo, lá no lugarzinho separado, onde somente um homem poderia entrar. Deus decidiu fazer diferente com a humanidade, para que a humanidade possa ser abençoada. E qual é a diferença? Não mais o sumo sacerdote entrando no Santo do Santo. Agora foi nos dado um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. Jesus rasgou o véu do templo, dando a mensagem, dizendo, olha, Deus não vai mais habitar nessa estrutura. Deus agora vai habitar em pessoas, em gente, em povos, em nações, tribo, línguas, em todos os povos. Pega um pouquinho de água para mim, Evinho, por favor. Deus decidiu habitar em nós. E isso só foi possível por meio do quê? Da morte de Cristo Jesus, do sacrifício dele. Antigamente, irmão, um véu separava Deus do povo. Você já parou para pensar nisso? A Creuza não poderia ter esse relacionamento com Deus. O Rafa não poderia. A Priscila não poderia. O Serginho, ninguém poderia ter esse contato lá no lugar santíssimo dentro do templo. Somente o sumo sacerdote, irmão, e uma vez por ano. E para ele entrar lá, irmão, tinha que passar pelo processo de santificação, viu? Não era chegar não e falar assim, ei Deus, estou aqui, fala comigo. Não. Santificação, purificação, e aí o sacerdote, os estudiosos dizem que tinha que amarrar uma corda no sumo sacerdote, porque se ele entrasse lá despreparado e morresse, ninguém poderia pegar ele lá, tinha que puxar pela corda. Olha que loucura. Agora, irmão, obrigado. Agora é tudo diferente. E isso é graças a quem? Ao sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário fez o véu rasgar. E o autor de Hebreus vai dizer, foi aberto um novo e vivo caminho. E agora nós nos tornamos a habitação de Deus. Diga para o seu irmão, você é morada de Deus. Você é habitação de Deus. E hoje, irmão, hoje nos nossos dias, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador se torna templo de Deus. Quem aí é templo de Deus? Quem aqui confessou Jesus como Senhor e Salvador? Você é templo de Deus, crente. Que coisa maravilhosa. Um lugar que somente uma pessoa poderia entrar, Clebão. Agora todos têm acesso. É só você dizer, eu reconheço que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, que não há salvação fora dele, e que ele é o caminho para o Pai, e se não for por ele, não tem como chegar a Deus. Quando você reconhece que você é pecador e precisa do Senhor como seu Salvador, filho, filha amada, o Espírito Santo vem sobre você e faz morada em você. Você se torna morada de Deus, habitação de Deus. Aleluia ou não? Irmão, você tem que vibrar, se alegrar pelo privilégio que você tem, crente. Quantos dos nossos antepassados queriam isso que nós temos? Quantos dos nossos antepassados queriam essa presença? Homens queriam comprar a presença de Deus. Porque eles olhavam para os profetas e falavam, eu quero isso, como eu faço para ter isso?
olhavam para os apóstolos e via milagres, sinais e prodígios, poder da mensagem, e eles queriam esse Deus dos apóstolos. E nós temos esse Deus disponível para nós, igreja. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é o que Deus espera desse templo, da nossa vida. Porque agora não é mais estrutura, amém? Agora somos nós, eu e você. E o que Deus espera desse templo? Aquilo que ele esperava do templo físico. O que existia no templo físico? Adoração, oração e sacrifício. Ou seja, um lugar dedicado a Ele. Irmão, a nossa vida é um lugar dedicado a Deus. Vou repetir, a nossa vida, como era no templo, é um lugar dedicado a Deus. Deus habitando nesse templo aqui, ó. Para que eu e você se torne um lugar sagrado. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, 17. Deus habita em nós para nos tornar um lugar sagrado. Assim, irmão, como no templo foi edificado para se tornar um lugar onde Deus seria honrado, assim Cristo fez por meio da sua morte. Ele edificou em mim e em você um lugar de honra a Deus. Você é alguém que Ele habitou, fez morada, para fazer você um lugar de honra a Ele. Ele construiu o templo para que os povos pudessem honrar Ele naquele lugar. E Ele agora habita em nós para que nós possamos ser o templo onde nós possamos honrar a Deus. Quem está entendendo? Você é o templo em que Deus espera a honra de você. Esse templo, irmão, aqui ele deve ser dedicado a Ele. Nós não podemos permitir que as coisas externas roubem o lugar de Deus na nossa vida. O povo aqui, irmão, estava tão acostumado com o ambiente que perderam a sensibilidade espiritual das coisas. Eles já não adoravam como antes, eles não oravam como antes, porque permitiam as coisas externas acessar o interior do templo. Quem está entendendo? Deixou o comércio, deixou os interesses externos, deixou a ganância entrar dentro do templo, deixou a vaidade, deixou a ganância, o interesse entrar no interior do templo, os benefícios que poderiam ter. Vocês estão entendendo, irmão? E isso afetou a espiritualidade do templo. Será que vocês estão me entendendo? Sabe o que contamina, irmão, esse templo aqui? As coisas externas que nós permitimos entrar na nossa vida. É como eu falei para vocês. Aqueles comerciantes, esses comerciantes estavam ali para facilitar os judeus que vinham de longe. Eles estavam fazendo algo bom, mas acabou se tornando ganância. Escute, meus irmãos, escute, igreja. Cuidado com as coisas externas que você permitiu trazer para a sua vida. Elas podem ser até lícitas, como diz o apóstolo Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Não, vamos fazer aqui um lugar onde nós possamos vender animais e servir os nossos irmãos, até porque eles chegam cansados. Mas isso, irmão, foi virando um ambiente comum. Esqueceram da espiritualidade do templo. Perderam a importância. É como muitas pessoas que vêm à igreja. Elas vêm à igreja, mas perderam a sensibilidade do lugar. Elas vêm à igreja, mas perderam a essência do lugar. De que Deus está aqui, de que Deus está entre nós. E que o Espírito de Deus tem liberdade em nosso meio. Para agir, operar e falar através de nós a vida uns dos outros. Que Deus pode usar a sua vida na edificação do seu irmão. Nós não podemos perder essa espiritualidade, igreja. Você vem para cá não é para uma agenda de domingo, não. Você vem para cá não é para passar pano para Deus, dizendo, olha Deus, eu estou tentando. Não, você vem para cá porque Deus fez você morada dele, templo dele.
Você é templo do Espírito. E Ele está fazendo você alguém sagrado. Santificando você. Transformando você. Mudando a sua mente, o seu coração, o seu interior, a sua vida. Você está aqui porque você crê nesse ambiente. Você é igreja porque você crê no que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Eu estou aqui com um monte de gente cheia de defeito, problemática, e eu sou uma delas. Mas nem por isso eu perco a espiritualidade desse ambiente. Irmão, você não está no céu não, você não está na glória não. Você está rodeado de gente imperfeita. O teu pastor é imperfeito, o teu pastor falha. O seu pastor às vezes vai falar coisas que talvez não te agrada. E tudo bem, nós estamos sendo santificados. Esse lugar não é perfeito, aonde você for não tem perfeição. Tem uma estética melhor, tem uma acústica melhor, tem outros pastores que ajudam na ministração, que talvez pastores que agradam mais você. Mas é tudo povo pecador, que precisam ser transformados pelo Espírito de Deus. A nossa finalidade aqui, irmão, não é um culto que nos agrade, é um culto que agrada a Deus. Eu venho à igreja, como diz o apóstolo Paulo, vos apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável. Antigamente, o animal ia para o sacrifício sem querer. Ele não queria ser sacrificado. O pecador ia lá, comprava o animal, levava no templo e sacrificava. Agora o que Deus faz? Ele muda isso. Ele diz, olha, agora vocês precisam ser um sacrifício vivo, ou seja, vocês estão entregando a sua vida voluntariamente. Vocês não têm escolha. Vocês são meus, vocês me pertencem. E intencionalmente. A tua vida é dele, amém, irmão? A tua casa é dele. Sua família, os seus filhos, sua esposa, teu marido é dele. Irmão, eu vou repetir. Cuidado com as coisas externas que você está trazendo para a tua vida. Porque eu vou repetir, as coisas externas, o comércio que estava fora do templo, entrou no templo. Perdeu a espiritualidade. As coisas que talvez você diz que é lícita, não é lícita. Mas ela vai roubar a tua espiritualidade. Você vai deixar de orar, você vai deixar de adorar, vai deixar de vir à igreja, vai deixar de ser um sacrifício a Deus. Vale a pena isso? Vai deixar de ser morada de Deus. Porque a Bíblia diz, não entristecei o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo se entristece com a gente. E Tessalônica, se eu não me engano, o livro de Tessalonicenses diz, não extingueis o Espírito. Sabe o que é extinguir? É apagar da tua vida. E alguém que extingue o Espírito Santo de Deus. Ah, mas os calvinistas dizem que uma vez salvo, sempre salvo, uma vez selado, vez selado. Irmão, eu não quero pagar para ver não. Se eu sou escolhido ou não. Eu quero me esforçar, me dedicar, me santificar. Eu quero me arrepender todos os dias quando eu erro. Porque eu não quero que o Espírito Santo saia da minha vida e nunca mais volte. Você quer isso? Eu não quero. Cuidado com as coisas externas que estão afetando a sua espiritualidade. É o interesse pelo dinheiro, é a ganância. Tem que trabalhar, tem que ganhar mais, que não sei o quê. Irmão, eu não sei como eu estou construindo minha casa, mas Deus é bom. Eu não sei. Eu não sei, então da igreja não sai, tá, irmão? Fica tranquilo. Até porque, né? Que a gente arrecada está no limite. E se não fosse alguns irmãos que Deus oferta generosa, eu acho que nem aluguel a gente pagava. Deus é tão bom que até disso cuida. Mas eu não sei de onde sai. Eu falo para ela, não sei. Minha mulher quer fazer loucura, irmão. Minha mulher quer, sei lá, minha mulher, eu não sei. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela... Fala, mulher, eu não sei como isso vai acontecer, mas Deus é bom. E Deus é bom. Mas isso não vem do céu. Isso não vem da igreja. Eu não tenho salário aqui, eu não tenho renda nenhuma aqui. O salário é lá fora, ó. Trabalhando, ralando. E Deus é bom. Então, irmão, eu quero finalizar com vocês aqui. Por que Jesus se revoltou no templo?
Jesus se revoltou porque o lugar sagrado estava sendo banalizado. E qual foi a atitude de Jesus quando viu o lugar sagrado sendo banalizado? Ele remove aquilo que estava afetando a espiritualidade do templo. A gente olha para Jesus e fala assim, Jesus foi muito radical, hein? Não, ele fez o que tinha que fazer como mestre, como sumo sacerdote, verdadeiro, como Deus. Ele fez o que tinha que fazer. Ele tirou as coisas que estavam atrapalhando a espiritualidade do templo. Quem está entendendo isso, irmão? Nessa manhã você tem que falar, Jesus, tira de mim o que te atrapalha. Jesus vem com aquelas cordas de azorrague e remove da minha vida, desse templo aqui, as coisas que atrapalham a minha espiritualidade contigo. Hoje nós somos o templo. E o lugar que Cristo santificou precisa ser sagrado, irmão. A pergunta que eu faço a todos nessa manhã é, quais são as coisas que Jesus precisa limpar da nossa vida hoje? Quais são as coisas que Jesus precisa remover de nós para manter sagrado esse templo aqui? Irmão, Cristo morreu e ressuscitou. Isso não é em vão. Ele nos deu o seu Espírito Santo a nós para vivermos uma vida de santificação e adoração. Jesus está nos céus esperando o grande dia, onde Ele vai tabernacular com a gente para sempre. Você sabia disso? Jesus vai vir do céu e vai tabernacular com a gente na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer do céu, vai habitar na terra e Deus estará entre nós para sempre. E aí não é mais, sabe? Não é mais sobre nós. Ele estará diante de nós com toda a sua glória e poder. Ele estará diante da nossa presença. Nós o veremos ou não, mas nós o veremos de alguma forma. E esse é a recompensa daqueles que se tornaram templos do Espírito Santo. Mas até lá, irmão, nós precisamos dizer a Ele, Jesus, pode vir. Vem limpar, vem virar, vem chutar as coisas na minha vida que o Senhor sabe que vai contaminar o meu coração, Jesus. Jesus, vem fazer de mim um homem, uma mulher sensível novamente ao teu Espírito. Fala, Jesus, vem limpar, vem fazer o que o Senhor fez no templo. Vem derrubar as mesas, vem derrubar as coisas que afetam a minha espiritualidade. Talvez hoje, irmão, você é alguém insensível a Deus. Talvez você se tornou alguém carnal. Vem à igreja por vir, está aqui por estar, mas não se esqueça de uma coisa, nós somos templos do Espírito Santo. Que bênção é essa? Que privilégio que ninguém teve antigamente, nós temos. Não brinque, não zombe disso. Desfrute da presença, né, Kleber? É tão bom, né? Cara, tão bom isso. Tem crente que não ora mais, tem crente que não lê a Bíblia mais, tem crente que não... vive a sua vida insensível, carnal, mas está na igreja. Eu estava lendo Jeremias 7, eu vou pregar isso semana que vem, não, eu sei se essa era outra. Irmão, Jeremias 7 é muito forte. Eu vou resumir para vocês. Jeremias estava lá no templo, o povo estava indo para o templo adorar a Deus, e Deus falava assim para Jeremias, Jeremias, fala para esse povo aí que está indo para o templo, que não vou ouvir a oração deles não. Jeremias, fala para esse povo que está entrando na igreja, que eles estão vivendo uma vida imoral, gananciosa, idólatra, adúltera, e diga para eles, eles estão indo por aí, para o templo, não sei o que fazer, porque eu não vou ouvir o que eles vão fazer. Irmão, isso é forte. Sabe, é entrar aqui e saber que Deus não vai responder nada da nossa vida, porque nós não estamos dispostos a nos arrepender. Irmão, não vale a pena viver isso. É melhor você ficar no mundo, sinceramente. É melhor você tocar a sua vida. Porque saber que Deus não quer me ouvir, porque eu não quero mudar, irmão. Não, nós temos que falar, Senhor, eu estou aqui, me muda. Senhor, derruba as mesas da minha vida que precisa ser derrubada hoje.
Porque eu quero a tua presença, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sentir o teu Espírito, eu quero ouvir o teu Espírito, quero ser guiado pelo teu Espírito. Que Deus nos abençoe nessa manhã e faça você morada dele. Faça você habitação dele. E que você valorize aquilo que você carrega. E que hoje, você que é insensível, carnal, que vem à igreja por vir, entenda, Jesus pode derrubar hoje as mesas que eu trouxe para o lugar que eu não deveria trazer. Derruba hoje, agora. Eu quero ser casa de Deus, morada do Espírito Santo. Eu quero ser esse selo onde o Espírito Santo vem morar e habitar, onde ele tem prazer de estar. Nós acabamos de tocar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Eu quero ser o teu Vamos cantar isso mais uma vez? Eu quero ser Jesus. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. A igreja canta isso. Só a igreja cantando. Só a igreja cantando. Eu quero. Eu quero ser Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que orar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar
fazer tua vontade. Vou parar. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos celebrar a ceia agora. O que Jesus fez por nós? Templos. Se você hoje não é templo do Espírito, você precisa entregar a tua vida a Jesus, dizendo: eu creio em ti, Jesus. Eu creio na sua morte, no seu sacrifício. Irmão, agora é a hora, é o dia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Para ser templo, tem que entregar a tua vida. E entregar verdadeiramente. Não é vir à igreja não, é entregar. Então, irmão, fica aqui um convite. Eu não gosto de fazer muito convite. Mas se você quer entregar a tua vida para Jesus, entrega hoje, agora. E dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, eu sou templo do teu Espírito Santo. Amém? Entrega o teu coração, que Ele vai habitar em você, vai transformar você, em nome de Jesus. Recomendo os irmãos que são batizados a tomarem a ceia. Falar em batismo, semana que vem nós temos o irmão Fernandão. Fernando lá no fundo vai te batizar semana que vem. Amém? Glória a Deus. Depois de um tempo, retomou com a gente, está com a gente, vai descer as águas. Então, semana que vem, aí, se quem não é batizado, irmão, quer descer as águas, em Araçariguama, nós vamos agendar, vamos convidar os irmãos. Quem quiser estar lá prestigiando, vai ser uma bênção. Amém? A ceia, pode entregar a ceia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita sem mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão.
tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, nada sou, e eu perdido estou sem ti, eu nada sou, eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Perdido estamos sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Mas graças ao seu sacrifício, Jesus, nós temos esperança. Graças ao seu sangue e o seu corpo derramado na cruz, entregue na cruz, há esperança para todos nós. Pois eu recebi do Senhor, pegue do pão, pois recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu e disse: esse é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Coma do pão. Sem ti, Jesus, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou, perdido estou sem ti, Jesus. Da mesma forma, pegue do suco. Depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comeres desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Beba do suco. O meu Senhor é por toda Mi menor. A vida eu só desejo meu. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida. Desejo meu Senhor, eu só desejo meu Senhor, minha vida eu só desejo meu Senhor. Amém, irmãos? Que você continue sendo o templo do Espírito Santo de Deus. Aonde você for, que o Espírito de Deus habite em você, amém? Não só aqui, mas lá na tua casa, no teu trabalho, aonde você for, você é morada de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aqui está conosco. Abençoe, Senhor, essa mensagem em cada coração aqui, edificando cada vida aqui, Senhor. Fazendo com que cada um deles tenha essa convicção de que eles carregam o Espírito de Deus. Que a vida deles é um lugar sagrado. Restaura a oração, restaura a adoração, restaura os sacrifícios de cada um aqui, Senhor. Que eles possam voltar ao primeiro amor, à essência do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Deus abençoe a igreja, uma ótima semana. Você é templo do Espírito Santo.